Olá, seja bem-vindo a mais um Temperando o Resultado, né? Hoje nós iniciamos esse podcast com o Elker, né? Que nós estamos aqui quase toda quinta-feira. E hoje, diretamente lá de Rio Verde, Goiás, nós estamos aqui em Catalão e em Rio Verde, Rosemar. Seja bem-vindo, Elker, seja bem-vindo, Rosemar. Boa noite, bom, prazer, né, estar aqui com vocês. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, Temperando Resultados. Deixa eu baixar isso aqui para o celular não dar reverb. E vai ser muito bacana estar com vocês. A gente estava discutindo o nome do podcast aqui, se seria Temperando Resultados ou Conversando com as Panelas. Porque tem um cliente que passou por aqui que ele falou assim, cara, se o cara for bom, coloque ele para conversar com as panelas, né? Se for um bom cozinheiro, lá vai sair resultado. Então, assim, seja bem-vindo aqui. Nós acabamos de batizar o podcast, então esse é o primeiro episódio de vários que a gente vai fazer aqui para você que é do ramo de alimentação, né? E como o Ismael disse, prazer estar com vocês. E hoje nós temos aqui um executivo. Para quem nunca viu um executivo aí do ramo de alimentação, hoje a gente apresenta aqui o Rosemaro, né? Que é executivo aí do Grupo Nelore. Rosemaro, seja muito bem-vindo, né? Estamos abrindo aí com o pé direito, chave de ouro, o podcast aí Temperando Resultados com você. Fica à vontade, se apresente aí, o pessoal conhecer um pouquinho do Rosemar. Você está falando de Rio Verde, né, Rosemar? Boa noite, pessoal. Tô falando de Rio Verde, diretamente aqui da... Tá pegando aí? Tá top! Tá top! Diretamente aqui do nosso escritório da Nelore, a gente faz nossas reuniões e tudo. Bom, meu nome é Rosemaro Ferreira, eu tenho minha história toda dentro de restaurante, né? Começando com lanchonete, bares, restaurantes, essa coisa toda. De commis, barman, auxiliar de cozinha, garçom, maître, subgerente. E eu cheguei a ser agora, graças a Deus, nos últimos 15, 20 anos aí eu estou gerenciando casas, né? Faz há 14 anos que eu estou em Rio Verde, vim de Brasília, agora 20 e poucos anos em Brasília. Graças a Deus, de boas casas, com bons patrões, inclusive com o que eu tenho hoje também, e com um aprendizado bacana. Eu acho que com vocês e com a equipe toda da Nelore, a gente está se transformando num gigante, né? Amém. Então, acho que a gente tem tudo para dar um voo e um passo muito grande. E obrigado, e é uma honra também estar com vocês, né? Por ser talvez o primeiro de muitas, né? E na cadeira do nosso patriarca do Geraldo, né? Que é uma responsabilidade muito grande, hein? É pesado. Cara, ó, que bacana, né, para quem está nos ouvindo, né? Quem não sabe, o nosso sócio aqui dentro do Temperando com o Lucro, né, dono aí do grupo Nelore, né, tá lá em São Paulo hoje, gente, vendo o jogo do Corinthians. Quem é torcedor do Corinthians aí? Você que, ó, e ele tem nada mais, nada menos que 5 casas e vai para 6. Então, assim, e ele tá lá vendo o jogo do Corinthians e os negócios dele estão rodando, né, Rosemar? Como é que é esse negócio aí? Assim, a gente tem um time de gerentes, de subgerentes, de maîtres, eu acho muito bacana. É óbvio que tem nossas falhas, né? Isso é uma coisa que não tem como não ter, mas estamos corrigindo, caminhando num caminho certo, trabalhando em cima de atendimento, de padronizar a casa. A gente tá entrando num patamar agora, com a nova loja vindo lá no shopping, com um espelho, com uma moldura diferente, não é? Com um tabuleiro bacana, com umas pedras em cima também sendo colocadas bem certo nos lugares. E como é que posso falar? Pra gente, eu acho que ele estando em São Paulo assistindo o jogo e a gente levando a casa de boa, tranquilo, casa cheia, graças a Deus, reclamações todos sendo resolvido, não é? Sim, eu não sei como falar, porque a gente acaba até ficando até um pouco emocionado, né? Tendo vocês dando eu acho que a estrutura maior está vindo hoje. Vocês já estão 3 ou 4 anos na casa, né? No grupo. A força maior está vindo de Catalão para cá, né? Isso aí. Com a expertise. E eu entrei no grupo há pouco tempo. Parece que já estou aqui há 5 anos ou mais. Que bacana. Me adaptei,
me aceitaram muito bem, né? Então, o que eu tenho de conhecimento eu vim para agregar, para aprender, para pegar as artimanhas da casa e colocar minha expertise de gastronomia junto também. Mas é muito bom saber que a gente está levando o barco, remando aqui e a chefia está lá. Tamar, aproveitar, a gente estava falando de off, né, antes, e eu gostaria de reforçar isso daqui, cara. Hoje foi um dia, tudo conspira a favor, né? Quando a gente tem, né, Deus como o norte verdadeiro, né, como aquele que traz as coisas, e é muito gostoso um dia você fazer uma coisa que lhe move, né? Como eu falei para você, que eu mandei um vídeo pro Geraldo, é fazer um risco, né, num papel em branco, né, e ver acontecendo, né? É tudo isso que você está vivendo hoje no Grupo Nelore, um dia foi fruto de uma caminhada entre eu e o Robson, né, lá nos idos de 2018, 2017, lá atrás. E ele falou, cara, você precisa ir para Rio Verde. Né, e quando a gente fez o primeiro diagnóstico, né, cara, tem que ser o GRD, nós vamos colocar lá o gerenciamento da rotina, vamos implementar. O Geraldo ficou um pouco ansioso, né? Não, mas vamos fazer, né? 3 meses, né? Não, 3 meses, 90 dias. Cara, aí já se vão 3 anos, né? E hoje, para mim, foi o principal dia de toda a jornada. Ver o Geraldo em São Paulo, ver você, a Júlia, o Carlos, né? Eu não observei minha foto, mas eu acredito que os outros gerentes estavam lá, das outras casas estavam lá também. Então, aquilo é um marco, né? Profissionalmente falando, né? Para mim, porque a gente tinha muita questão de que quando a gente vem da automotiva, né, o pessoal tem esse paradigma, né? Não, só funciona na automotiva. E não é verdadeiro, né? Hoje a gente viu na prática com vocês, aí em Rio Verde, né? Tudo isso acontecendo. É uma jornada desafiadora, né? Que tem que ter tem que ter um patrocinador, né? E o patrocinador maior hoje é o Grupo Nelore, que faz isso e faz isso muito bem. Então, para mim, hoje foi uma realização mesmo profissional. E muito obrigado, né, por participar disso. Né? Isso é que nos desafia a fazer novos, né? Sim, com fazer certeza. Novos modelos dessa forma. E assim, né? E principalmente também porque nos últimos 2 anos tem sido um projeto híbrido, né, Samara? Então, assim, tem sido mais conduzido online, à distância, do que presencial. Então, mostra que a metodologia, ela também funciona para quem está assistindo esse podcast, para quem vai ouvir esse podcast, seja aqui no Spotify, seja no Deezer, seja assistir no YouTube, é que é possível fazer uma transformação no molde, né, da Temperando com Lucro no digital. Então você tendo um resultado aí sem perder nada de uma consultoria presencial. E a gente vai falar sobre hoje aqui, debater muito sobre custo, né, Alcemar? Você que é um executivo aí, que isso ficou muito claro aí quando a gente tava namorando o Rosemar para trazê-lo aí pro Grupo Nelore, né? Porque ele veio aí de uma estrutura muito bacana, gerente aí, executivo de muito resultado, vários anos seguidos, tem uma visão financeira, tem uma visão de custo, tem uma visão comercial. Então, assim, hoje a gente vai falar da importância do controle de custos e da gestão de custos dentro do negócio de alimentação. Né? Você estava falando aí que tem muitos anos aí no ramo, né, de alimentação, né, Rosemar? Como que foi esse início aí? Como é que você que escolheu o ramo de alimentação, a gastronomia que você escolheu? Como é que foi como é que você vê o Rosemar no primeiro restaurante que você trabalhou para o Rosemar de hoje, assim? Conta um pouquinho da sua jornada. Eu acho que o agradecimento a Deus ele é constante. Né? Agradecer a Deus é constante. Então, eu acho que a gastronomia com o Rosemar foi uma coisa meio que tá dando. Deu? Tá para ver? Eu acho que a gastronomia com o Rosemar foi meio que recíproco, né? Um com o outro. Minha família toda, minha mãe se aposentou como cozinheira, hoje falecida. Minhas irmãs cozinham muito bem e eu nunca tive, assim, aquele sonho de empreender, de ter o meu, mas sim de cuidar, uma coisa que eu seria os olhos do dono. E, sabe, eu sempre, depois que, na minha casa, se falar para trocar um chuveiro, eu chamo alguém. Se for para fazer a janta, eu faço.
né? Então, cada um no seu quadrado. Pelo amor de Deus, não pode não. Cada um no seu quadrado. Eu vim de uma casa, eu comecei numa padaria chamada Pão Quentinho, em 86, como chapeiro na época. Caramba. Hoje é parrilheiro, não sei o que, na minha época era chapeiro. Fazia x-salada, x-burger, x-mignon, e chapeuzinho no piniquinho ainda, aquela coisa toda. Entendi. O seu Rui Schneider era o proprietário. E daí eu conheci o dono do restaurante ali, o chamado Casa Nostra, uma casa italiana. Fui para lá como lavar prato e secar. Comecei a me destacar, passei para ajudante de garçom, comecei a estudar um pouco mais, comecei a gostar da brincadeira. Eu tenho umas fotos, vou mostrar futuramente para vocês. De ajudante de garçom, já fui para Comim, que na época não era Comim, era ajudante de garçom. Fui para copeiro, para garçom. E foi quando apareceu a oportunidade de vir para Brasília, em 96, 97. Conheci os proprietários do restaurante chamado Galeteria Gaúcha em Brasília, dentro do restaurante que eu trabalhava. Ali saiu uma proposta, vim para Brasília, trabalhei em 3 casas só em Brasília em 20 e poucos anos. Graças a Deus saí na Veja, fui maître, me dei muito bem, graças a Deus, mas sempre estudando e continuando nessa carreira. Até me tornar maître, subgerente numa rede grande de São Paulo chamada Galetos, passei para ser gerente e não parei mais na parte de administrar empresas, de restaurante. Foi quando apareceu uma pessoa lá em Brasília montando um restaurante em Rio Verde. É uma história meio íntima minha com a minha ex-mulher, separando, eu vim conhecer Rio Verde. Faz 14 anos que estou conhecendo. Né? Aí inauguramos uma casa chamada Raro Grill, na época muito famosa, uma steakhouse bacana, foi sucesso. Apareceu o proprietário do último restaurante que eu estava também comprando minha luva. Nela fiquei 10 anos. Aí para mim mesmo, eu achei que eu tinha mais para dar, para mostrar um pouco mais, tirar um pouco mais do meu conhecimento para distribuir para as pessoas. Eu estava meio que, por ser franquia, meio que fechado, né? Meio que engessado. Nada contra a franquia, mas eu queria um pouco mais. E nessa história apareceu uma pessoa um pouquinho mais doida que eu, achei que não tinha. Apareceu o Geraldo, que me apresenta um grupo com ele, mais doidos ainda, né? Que são vocês dois. E o resultado, eu acho não, tenho certeza que está dando certo e tem um caminho para nós trilhar pela frente, né? Recentemente implantamos aqui agora o nosso CD, né? O centro de distribuição está indo muito bem. Começamos hoje, inclusive, com a segunda casa. A Botequim do Geraldo já está 100% produzido aqui na Casa Garcia, 100% produzido aqui. Tudo sai, top, já sai tudo daqui, é impressionante, vocês vão ver depois. Agradeço muito aos meninos que... Graças a Deus e a colaboração do Guilherme, de todos os meninos que abraçaram a causa comigo. Um pouco desacreditados, mas foi um empurrãozinho aqui, outro ali. Começamos exatamente, então eu apenas corrigi algumas coisinhas que dava para ser corrigido e eles foram aceitando e a gente se tornou ali um pequeno time que já está com 5 pessoas. Então a gente deve inaugurar a próxima casa daqui a um mês, eu creio já também com 100% produzida aqui no CD nosso. Você sabe que o fim desse projeto aí é uma indústria, né? Não é o último degrau, não, né? A gente está caminhando para lá. Vai fazer parte da jornada. Eu acho que não são passos de formiguinha, a gente está dando uns passos de formigões, ainda tem um pouco mais, tem que dar uma segurada às vezes para a gente não ultrapassar o processo, porque é processo, como você falou no começo sobre o CMV, eu acho que se não trabalhar em cima dessas 3 letras, você não consegue. Legal. Né? Rosemar, antes da gente aprofundar no CMV, você me contou essa experiência do Galetos, né? Porque tem um grande paradigma, né? Na pequena, na média
indústria, ou no varejo, ou no comércio, etc e tal, com relação à métrica, né? E eu lembro que você me falou do Grupo Galeto, né? Toda segunda-feira, você tá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você ia para São Paulo, sentava lá, tinha um número da sua loja, né? E você passava por todo aquele processo. Explica um pouquinho como que funcionava isso daí, até mesmo para todo mundo entender que qualquer corporação que precisa ter meta, né? Tem que ter acompanhamento, né? Que não significa que você tem uma loja separada, por exemplo, no Centro-Oeste, e o grupo é em São Paulo e funciona muito bem. Aí tem cara que está dentro da empresa dele e não consegue desenvolver uma meta e nem gerir essa meta. Como que foi essa experiência sua aí no grupo, Grupo Galeto na época, né? Exatamente, Grupo Galeto São Paulo tinham 12 lojas, eu gerenciei a do Shopping Guatemi. Quando me convidaram para participar da 2015, se eu não me engano, 2013, quando me convidaram para participar do grupo, tem como era uma empresa grande, com mais de mil colaboradores no modo geral, todas as lojas, tudo, a gente entrava para uma malha fina, né? Você tinha que ser convocado, e eu entrei como garçom e rapidinho eu já fui maître, fui para São Paulo, fiquei 2 meses treinando em São Paulo. Ali me tornei subgerente lá em São Paulo mesmo, voltando para Brasília já como um cara de subgerente. Só nessa, não, foi bem bacana. Na verdade, o Galeto para mim não foi uma experiência, ele foi uma faculdade. Uma faculdade. De uma maneira, exato. Nós trabalhávamos com 69 colaboradores, sendo só 2 mulheres. Na época não podia, a gente trabalhava só com homens para evitar problemas. A gente não podia, eram regras que a empresa naquela época já tinha. Você não podia entrar com camisa de time de futebol, que era para não haver problemas internos com times, isso e aquilo. A gente, mulheres, não trabalhava, só a recepcionista e a nutricionista. Caramba. Tudo isso aí para mim foi tudo desafios. E depende dos problemas da casa. Semanalmente a gente abriu o e-mail todo dia de manhã, já era uma regra chegar. Primeira coisa, abrir o e-mail, conferir tudo. Brasília, São Paulo era rápido. E a gente fazia essa escala toda semana ou quinzenal, dependendo do problema da sua empresa. Era semanal, senão era quinzenal. Você chegava lá no CD do Galeto, tinha uma mesa enorme, com os nomes em cima. A minha loja era a loja 61. Essa é Brasília. E ali os diretores, a gerente de compras, a RH, todos os diretores de cada setor estavam reunidos. E as perguntas eram uma coisa assim que para mim foi um ensinamento que eu carrego e tento passar hoje. Por que a semana passada você bateu uma meta e essa semana não? A equipe era a mesma, o movimento foi o mesmo, o porquê? Eu tenho que ter uma explicação para isso, o porquê. Os porquês eles estão com a gente, né? Com certeza. Não tem jeito. Não, ótimo, você explicava aquela coisa toda. Então, isso eu tenho que trazer, é como você falou no princípio, tem pessoas que estão dentro da casa hoje que não conseguem desenvolver, mas não é. Eu acho que hoje também, eu não sei se eu perco falando nisso, mas nós como líderes, a gente falha muito também. A gente às vezes está deixando de treinar um colaborador para estar no operacional, para estar uma coisinha ou outra que não seria para nós, mas seria para a gente treinar. E esse desafio do Galetos, como a sua pergunta, essa faculdade que eu tive, eu acho que a gente tem muito para aplicar também por aqui. Nós estamos falando de 15 anos atrás. Caramba, 15 anos atrás já tinha essa pegada. Então, nessa época a empresa já batia em cima de metas de CMV, de custo de mercadoria, de ticket médio, de tudo isso que hoje pessoas acham que é uma novidade, mas não é. Não é. É o básico do básico. E eu me recordo de uma das conversas que a gente teve em Rio Verde, você falou da régua, como que funcionava a régua na reunião? Rapaz, a régua era... Vem cá, carrega daquele tamanho assim, nossa, lá me lembro das aulas. Parecia aquelas réguas de costureiro, lembra? Lembro. Colocava os alfaiates e tinha. Me explica isso! Nossa, boca seca, meu camarada, boca seca, sei lá.
Bom, enfim, são umas lembranças que eu tenho que são de total... Nossa, eu fico emocionado de falar demais, porque foi um ensinamento assim... Eu lembro que se fosse hoje, conversando com vocês agora, parece que eu estou na frente de 2 diretores meus, discutindo sobre... inclusive quando ele... Cara, quando você me contou essa passagem, sabe, eu falei, cara, eu pensava que isso só existia em filme, né? Ou em grandes empresas, né? Empresas. Então, você me ajudou muito a quebrar esse paradigma, né, de densidade disso da automotiva. Ou seja, cara, um grupo igual o Galetos que fez essa faculdade com você, né, ter métrica é importante, acompanhar, né, Rosemar, porque você pode ter a melhor estratégia do mundo, né, irmão? Você pode ter o melhor estrategista do mundo, né? Mas se não tiver o acompanhamento ali semanal, quinzenal, diário, né, não há estratégia que resolva. Então, o acompanhamento, o desenvolvimento dessa atividade, o acompanhamento dela é fundamental. Então, cara, isso para mim me ajudou muito, né, nessa jornada sua com relação a esse ponto. Rosemar, tem um ponto, cara, que chama muita atenção na sua fala, né? Que é que você sempre fala assim, cara, eu estudei muito, né? Estudei e apliquei. E hoje o dono do negócio de alimentação, a gente percebe que muitos, às vezes, acham que não precisa estudar e que, cara, ele vigiando ali o caixa, ele contratando um bom cozinheiro é a receita do sucesso. Como que você vê, assim, o mercado hoje de alimentação, essa relação aí do que se estuda, do que você estudou, o impacto do conhecimento que você foi tendo ao longo da sua carreira, e isso como que te ajudou a gerar os resultados, chegar a ser o melhor gerente de toda a regional aí da franquia que você era executivo. Como que você vê essa relação? Foi 3 anos consecutivos o melhor, tá? Foram 3 anos consecutivos, graças a Deus. O estudar que eu falo, eu acho que a gente tem que estar, como no automotivo, a gente tem que estar por dentro da gastronomia dia a dia. A gastronomia é que nem peça de automóvel, que nem roupa, que nem qualquer. Todo dia a gente tem uma novidade. Recentemente eu estava acompanhando uma entrevista do Júnior de Busque, lá o proprietário do CEO da Madeiro. Madeiro, exato, com as 3. Ele pretende chegar agora até as 1.000 lojas dele, né, ou 600 lojas até o final do ano, talvez. Está com 237 lojas, sendo o Madeiro Grill e a outra container dele lá também. E eu estava procurando ver como é que o CD dele funcionava. Isso aí, a gente encontra isso hoje fácil, se você procurar. Porque quando a gente está entrando, tá certo que ele é nível já internacional. Mas o estudar que eu digo, a gente tem que estar indo atrás, a gente tem que estar vendo, não é palavras não cozinha arroz, não. Conversar com panela não cozinha o arroz. Tá certo, verdade. E o óbvio, ele precisa ser dito sim. São coisas que eu tenho comigo. As pessoas falam, mas isso é óbvio. Não, isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser falado. Ele tem que ser dito. Isso é uma coisa. Hoje eu falei até na reunião aqui. E assim, o que eu vejo? As pessoas, elas veem um restaurante lotado. Eu tenho um dinheiro guardado, aquele restaurante está lotado, vamos ganhar dinheiro abrindo um restaurante. Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma das grandes falhas do empresário gastronômico que está entrando hoje. Independente se seja um espetinho, um cachorro quente, alguma coisa. Ou ele procura uma ajuda, que nem vocês que já estão se familiarizando nesse ramo, né, no gastronomia. Se vocês estão sentindo, vocês sentem que não é um desafio diário. Com certeza. Não é só em mão de obra. Eu, desde o princípio, eu falo com vocês, a mão de obra hoje não me preocupou em abrir a casa. Caramba, cara, que legal. Ela não me preocupou. Eu falei até para o presidente, se eu lembro que te falei, né? Falei, a mão de obra, ela não me preocupa. Tem outras coisas que a gente tem que se preocupar mais hoje. Que depois a gente vai se aprofundar no CMV, em outras coisas. Então, o que eu vejo hoje é a falta de estudo, é a falta de procurar profissionais para ajudarem, de você investir um pouco mais, investir em vocês que estão ali conversando hoje, que possa vir a ajudar. O próprio Temperando com o Lucas, eu estava acompanhando algumas coisinhas e tal, vocês estão ali, vocês têm, as pessoas, elas gastam num garfo e numa faca, mas não gastam no conhecimento.
Com certeza, cara. Isso é fundamental, né, ô Semaro? Porque assim, você falou, cara, você investe uma paulada na estrutura, numa reforma, no ambiente, em todo aquilo ali, mas não investe em gestão, em estudar para abrir o negócio, né, cara? E às vezes esse conhecimento vai se tornar, vai custar caro a falta desse conhecimento no meio da jornada, né? E hoje está muito fácil. Hoje, se eu abrir minha rede social, se tu puxar, entrar lá nas páginas, só vai ver só cozinha, vinho, barman, isso e aquilo. Essas são coisas que me interessam, diz respeito a mim. E eu gosto de debater sobre isso. Aqui, uma reunião, até falei para os meninos, a gente tem que interagir mais em respeito da gastronomia, sobre como está funcionando os outros lugares fora daqui. As experiências são diferentes. Então, eu estou trocando ideia com um e com o outro, mas eu vejo que ainda estão... Travado ainda. Ainda está está travado. Eu preciso destravar essa parte. A gente tem que... eu não quero conversar do fulano do ciclano. Parece que não há nenhum acessório. Eu quero conversar sobre gastronomia, né? Legal. Sobre o meu passado, sobre o meu presente, sobre a loja. E aí, nesse viés da sua fala, nós fomos lá fazer a visita, né? Onde que vai ser a Nelore Buriti? Era nos restaurantes que eu vi uma das melhores estruturas, né? Que era o Mandarim, e aí em Rio Verde. Né? E nessa fala sua, fica muito claro isso, né? A infraestrutura daquele, né? Um restaurante impressionante, né, Rosemar? Tinha tudo, né? A melhor grelha, o melhor fogão, a melhor cama fria, o melhor salão, a melhor choperia, né? Tudo de coisa o que há de melhor nessa terra para um restaurante tinha ali. Por que não deu certo? Né? Tudo que o dinheiro podia comprar, ele comprou. Tudo que o dinheiro podia comprar, ele comprou. Né? Exatamente. Aí você olha uma estrutura daquela parada, aí você vê que o ser humano, né, essa parte que você está falando, de trazer as pessoas, de convergir elas para o conhecimento, para o desenvolvimento, né, desse investir, não é só investir em talher, não é só investir em prato, né, não é só investir nas panelas, é investir no ser humano, né? E lógico, a gente tem que ter pessoas também, né, você Marquinhos, está disposto a aprender, né? Por isso que na missão da Nelore, quando o Geraldo coloca lá autodesenvolvimento, né? Porque você pode dar tudo pro time de trabalho. Né? O Mandarim é um exemplo, né? Talvez depois eles fiquem até bravos com a gente falando o nome deles aqui hoje. Mas de equipamento não faltava nada. Nada. Tudo supra-sumo. Ou seja, ali faltou realmente gestão, né? Gestão, estratégia, né? De inserir aquele restaurante naquela região, né? E fazer com que as pessoas consumissem aquele produto. Né? Seja uma estratégia de pessoas, seja a estratégia comercial deles, alguma coisa deu errado ali. Ver aquela estrutura do jeito que estava, né? Chega a dar dó. Né? Chega a dar dó. Eu acho que assim, Rio Verde, as pessoas veem ela como uma cidade muito promissora, agro. Então, só que eu às vezes falo, até me desculpa, que é uma província aqui, a gente tem uma clientela do A, B, C, D, que seja, mas o padrão de alimentação é o mesmo. Verdade, né? Verdade. E eu creio que o Mandarim ali, aquela casa maravilhosa e tudo, mas a gente precisa de pessoas, investir em pessoas. E eu acho que é uma coisa que o Geraldo hoje abriu sua mente. Eu acho que a gente está conseguindo isso, investir em pessoas. Tá dando um barulhinho, é no meu ou no de vocês? Deixa eu. Voltando? Pode continuar, o Mandarim foi uma das casas mais belas que foi montada aqui em Rio Verde, em termos de tudo, né? Por um lado que o Geraldo comprou, a gente modificou toda ela, mas o nosso trabalho vai ter
talheres, coisa toda, mas tem uma coisa muito fundamental que a gente está debatendo muito, que a gente tem que trabalhar em cima disso, do carisma com o cliente. Faz total sentido. Sim, eu acho que o carisma com o cliente, a gente tem que trabalhar muito em cima disso, hoje, como o mundo está virado em tecnologia, em telefone celular, eu acho que a gente, como eternos serviçais, nós temos que trabalhar de uma maneira humana. Deixar o digital de lado e entrar com a parte humana dentro desse restaurante. Talvez um pouco, nós vamos estar falando também do restaurante, que eu acho que é até antiético da minha parte, mas a gente tem que entrar com uma parte humana muito boa. E não sei se estão me compreendendo o que eu estou falando, né? Sim. Que essa necessidade de atendimento, eu acho que não pensaram nisso. E é uma coisa que exatamente. Então, o bem material vai, mas tem que ter o bem físico, né? O grupo Nelore, né? O grupo Nelore tem um mantra assim que tá no DNA, né? Do grupo Nelore, que eu acho que é uma das missões mais bacanas que a gente ajudou a construir, né? Que veio do time, que é simplesmente fazer o cliente sair mais feliz do que ele chegou. Cara, isso foi fantástico. Isso fica fácil para o time entender, cara, qual que é a nossa missão aqui, por que a gente abre dos restaurantes do Grupo Nelore todos os dias, o cliente sair mais feliz do que ele chegou. Cara, quando você traz isso assim na essência, né? Então fica muito fácil você trazer pessoas que têm essa pegada, igual você falou, esse carisma, para atender bem o cliente e tudo mais, né? Então assim, é esse clima, é essa cultura que a gente percebeu que você veio para fortalecer e tem fortalecido cada dia mais essa cultura dentro do time, né? O tratar as pessoas, o time tá feliz, tá num clima bacana para poder produzir mais. E olhando para a parte de custos, assim, Rosemar, por que você acha que o controle de custos, assim, é crucial no ramo de alimentação? A gente sabe que o ramo de alimentação ele tem margens baixas, né? Por que ele é tão desafiador, principalmente no ramo de alimentação, o controle de custos para pequenas e médias empresas e do setor de alimentação? A gente chegou num assunto mais delicado do ramo gastronômico, né? Então, o controle de custo, o CMV, eu acho que já o proprietário, vocês já se depararam com muitos donos de restaurante que não conhecem essa palavra, né? Com certeza. Já se depararam com alguns, né? E é o prato principal do time interno é o CMV. A gente tem que comer ele, a gente tem que servir para o nosso colaborador ele. Nós temos que servir, colocar na mesa todo dia, ó, você está comendo CMV. Cara, que você está comendo. Então, estão entendendo onde eu quero chegar? O nosso cliente interno, que é o colaborador, ele tem que estar feliz, como a gente já estava falando antes isso, para nos ajudar. Essa dificuldade que a gente tem hoje, primeiro vai muito nos valores, nos preços que a gente tem dos insumos, né? Que você não consegue manter seu cardápio acompanhando os valores do mercado hoje. Seu arroz hoje ele está 30, 40 reais, mas você continua vendendo ele a porção por 10. Exemplos, né? Amanhã ele está 60, o seu arroz continua 10. Amanhã ele está 30, mas continua no 10. Mas para chegar no 30 a gente já vendeu muito ele a 60. Com certeza. Tem acontecido essa dificuldade, isso, né, você não consegue precificar toda vez que você for no mercado e aumentar, senão você vai estar mudando o cardápio todo dia. E a precificação era importante, então essa pergunta que você me fez, cara, é uma coisa que todo empresário que começar hoje, que vai entrar nesse ramo de gastronomia, de bar, restaurante, similares, nem seria um cachorro quente que for colocar lá, se ele não trabalhar em cima dessa pegada, ele não vai saber o que ele está vendendo nem o que ele está ganhando. Eu falo assim, ó, é uma cabeça de alho vezes 30 no mês dá 1 quilo, vezes 12 meses, vezes 360 e poucos dias. Nos pequenos, né? Nos pequenos detalhes que a gente torna grande. São pequenozinhos.
É uma diferença de 1 centavo. Lá no mercado o refrigerante está 29, está 2,90. Lá no outro ele está 2,88. É, mas a 2 centavos. 2 centavos vezes quanto? Desde que o produto seja o mesmo, vezes quanto? Você não soma os 2 centavos, você soma o mais, né? Quando nós falamos aqui, o mais ele é fundamental também. Então, exatamente. Então, eu acho que hoje a dificuldade é você conseguir, para manter um CMV, assim, um valor que vocês sabem qual é, que a gente quer chegar, não é fácil. Sim, com certeza, Lucemar. Porque cara, trazer o time para dentro, para ele comprar também junto com o gestor. Então, o dono do restaurante, do negócio de alimentação, às vezes ele vai ficar sozinho ajudando, só ele falando sozinho, né, do CMV, né, Ismael? A gente já viu muito isso, né? O cara que não consegue passar isso pro time, né? Porque assim, ó, na teoria, é tudo fácil, né, Rosemar? Fácil Lindo, maravilhoso. Lindo, né? Você vai estudar o CMV, é muito fácil, né? O que eu comprei, menos o que eu gastei, né? E o que sobrou no estoque. É tranquilo, dividido pela quantidade que eu faturei. Cara, a matemática é linda. Mas na prática, né? Como a gente estava falando aqui, conversar não cozinha o arroz, né? Conversar não chega no CMV do processo de 35%, que é o ideal, né? Que é o ideal. Então, o CMV é uma jornada, né? Desde quando o nutricionista ou a pessoa ali, a cozinheira, define qual é o cardápio, né? E ele vai puxando toda essa cadeia, né? Então, o cozinheiro determinou o cardápio, o comprador fez a melhor compra, né? O estoquista armazenou de forma correta, não teve nenhuma perda, não rasgou, não danificou, não venceu, né? A parte de verdura, né? A verdura chegou a melhor na cozinha, ela foi processada corretamente, armazenou ela corretamente, né? A alface, o tomate, a cenoura, a beterraba, né? Foi tudo feito isso, ou seja, muitas das vezes o cliente só quer olhar lá e falar assim, poxa, mas o quilo da comida hoje está R$109, como que eu vou pagar isso? Está muito caro, mas ele não sabe o tamanho, né? E ele não está preocupado com isso, o cliente, né? O tamanho da cadeia, né? Que é o Deus de fazer a compra, planejar a compra, fazer a melhor compra, receber esse produto, armazenar ele corretamente, depois processar ele corretamente, né? Porque não adianta comprar bem, aí quando chega lá na mão da cozinheira ou do cozinheiro, não faz de acordo com o que está planejado, com a ficha técnica, adequada, né? Não executa o trabalho conforme. Por isso que você foi muito feliz na sua palavra. Falou, gente, nosso cliente interno ele tem que comer CMV. Ele tem que entender o que é o CMV, né? Uma das estratégias que você falou que dia que a gente estava discutindo a questão do cardápio, o cara não é cozinhar a mais, né? Não é deixar faltando na pista, né? Principalmente no self-service, né? Não é deixar faltando aquele ingrediente que o cliente já acostumou, mas é ter uma estratégia para não deixar faltar, mas também não deixar sobrar e jogar fora. E aí que está a grande ciência do acompanhamento, né? Sim, o tempo todo ali de olho, já são 13 horas, já está aqui no final, nós já estamos terminando o almoço. Como que eu vou fazer um prato cheio de novo, né, de uma proteína, por exemplo, né? Então tem que ter essa ciência, mas em contrapartida, o cliente que chegou às 13, ele não pode ficar faltando aquele item que está no meu cardápio há tantos anos, né? Ali já está acostumado com aquela refeição, eu não posso deixar faltar para ele. Né? Então ter esse know-how do gestor, né? De olhar, de orientar corretamente, para que não haja desperdício, né? E contrapartida, o cliente não pode ficar sem, então ele não pode ficar insatisfeito. Então existe esse equilíbrio, né? Controle, né? Esse controle. E aí, se o time não estiver junto, não tiver um entendimento disso, né? Toda a estratégia vai embora.
Com certeza. vai jogada por água abaixo. Então, esse é o papel do gestor, esse é o papel da gestão, de estar alinhado com a estratégia de colocar o CMV no lugar dele. Sim. Não tem mágica, né, Alcemar? Você fez um exercício com o Geraldo, dos mais difíceis que eu já vi até hoje na gastronomia, que é a questão do rodízio. E no caso específico, né, Alcemar, que você mais o Geraldo, o Carlos, o Renato também contribuiu, a equipe do Renato, né, que foi um rodízio de peixe, gente. Pensa, rodízio já é desafiador. E quando a gente fala no rodízio de peixe, né, que foi o exercício que vocês fizeram dentro do grupo Nelore, é um desafio enorme. Porque peixe já é. Talvez o pessoal que está no litoral, peixe é fácil, né? Você vai onde tem camarão à vontade, né? É fácil fazer, né? Você compra um camarão mais barato, compra ele de uma forma fresca, mas para quem está aqui no centro-oeste, né? Fazer salmão, fazer um camarão, fazer um pescado, né? Aqui rodízio ainda, o desafio é muito maior. E como foi essa experiência, né, de vocês fazer o cálculo do CMV, que foi um desafio enorme para você, enquanto gestor e até mesmo para o Grupo Nelore, a gente olhar para esse rodízio e saber se ele está dentro do CMV ou não. Como é que foi essa experiência sua? Contem um pouquinho para nós, por favor. Aquilo que pode contar também, né, Alcemar? Tem algumas coisas nos bastidores que não pode abrir. Não, eu venho de uma gestão de trabalhar com rodízio, também com muito rodízio, mas com um rodízio diferente, com um custo mais baixo e com uma sequência já feita. Você começava com e ia indo. Mas então você vem você chega numa casa, você pega um rodízio de peixe, aonde você trabalha com polvo, com lula. É verdade. Com lula, polvo. Muqueca de pintado, muqueca de robalo, peixes de alto padrão, marisco, frutos do mar, no modo geral, é rodízio de peixe, de lambari até o polvo, pra você ter uma ideia, né? Peixe doce, de água doce, de água salgada, tudo isso, de ter uma piranha frita e ter uma... Nossa, E o desafio do CMV... Entendi. O desafio do CMV, eu acho que ele vem muito em cima do... Nós temos muito também... Ele toda quarta-feira, ele é um desafio. Ou seja, se não tiver um planejamento estratégico por trás, é pau. A gente tem que começar com um buffet contando com 20 jantas, com 20 rodízio, mas está preparado para 50. Entendi. Você entendeu? Então, ou seja, esse alinhamento com compras, com cozinha, com comercial, né? Exato. Então, assim... Esse alinhamento, né? Aquela coisa toda, o garçom lançou 5 rodízios, eu tenho que estar ali, eu não vou soltar... porque não é só o rodízio de peixe, você sabe que inclui vários tipos de carnes, né? Tem vários tipos de produtos, sai da cozinha também, desde uma banana milanesa, um queijinho frito, o quibe. Então nós temos um rodízio de peixe mesclado com algumas carnes também. Então o desafio já se torna maior. Então nós temos que ter um custo de mercadoria, um CMV em cima do peixe, um em cima da carne e um em cima dos petiscos. Cara, é um desafio, né? Ali é que vem a gestão operacional nossa, de ter um controle. Você tem que ter alguém na cozinha que saiu 5 rodízios. Você não pode sair fritando tudo no 12. Vamos fritar logo 15 tilápia, vamos fritar 30 bolinhos, 800 gramas de batata frita. Não, você tem que... Chegou 5 pessoas, 5 isso, 5 aquilo e vamos seguindo em frente. Tá rodando no buffet seguida, como você falou mais cedo, eu não posso deixar faltar, mas não posso deixar sobrar muito também. Aí que entra aquela palavra que você me ensinou, você que me ensinou, viu? Eu gosto muito de estudar e aprender, né? Mas quando o cara ensina de uma forma didática, né? Eu sempre metre, né? A gente, todo restaurante que a gente vai, não, aqui tem um cuminha, aqui tem um metre, tem não sei o quê. Aí você falou assim, mas você sabe o que é o metre, né? Aí eu falei,
Rosemar, eu sei, mas me explica aí o que que é direitinho. Ele falou, cara, o maître é o cara que faz, né, o negócio acontecer, é aquele que vê as métricas, né? E o maître no rodízio, né, igual você está falando, é o cara que olha para o comercial, quantos sentou? Quantos estão sentados lá? Ó, cozinha, faz comida para esse povo, ele não pode ficar insatisfeito, né? E aí o papel do maître nesse jogo é extremamente importante, né, Rosemar? Sim, sim, demais a conta, demais. É aquela coisa toda, ó, vamos diminuir agora que já tá, o pessoal já parando de comer. Já pode entrar com a sobremesa, já pode entrar com aquela, finalizando. Eu gosto muito, né, eu gosto de gerenciar a casa. Durante o dia a gente faz o que tem que fazer na parte de rua, mercado, e controles e tal. E à noite eu gosto muito de gerenciar a parte de salão e cozinha. Eu gosto de estar dentro do salão, gosto de estar na cozinha, observando, olhando, vendo. Esse modo operacional noturno, eu fico feliz. Hoje eu estou rodando as casas do Geraldo. Ontem eu estava no botequim lá dentro não sei se vocês estão vendo umas postagens que eu faço, inclusive da parte da decoração dos pratos, tudo isso também. E a gente se envolve nisso. A gente se envolve, e é prazeroso. É legal, isso é bom. Isso é muito importante, né? E Elker, por favor, se complemente, né? assim, De folga aqui. Os dois já tá trocando muita figurinha ali, então os dois estão em vários. Ó, a questão do rodízio, né? Então, o Ismael já tá muito ligado aí com o Rosemar, então eles estão construindo várias coisas legais aqui que você, né, que é empresário do ramo aí de alimentação. Então, se você quer ter acesso a esse conhecimento prático de quem tem experiência, vários anos no campo de batalha, inclusive o Rosemaro, né, vai ser um dos mentores ali dentro da Temperando com Lucro, uma pessoa que vai desenvolver, tem um produto que a gente está trabalhando no desenvolvimento, na concepção desse produto, que é desenvolvimento de lideranças. Então, se você que é dono de um negócio de alimentação, tem um gerente, mas esse gerente é uma pessoa que tem um comportamento bom, você gosta dele, mas ele não domina a técnica, saber o que o maître tem que fazer, o que o gerente tem que fazer, que você precisa desenvolver seu gerente, vem aqui para Temperando com Lucro, clica no nosso perfil aqui, no link da bio, coloca um comentário aqui nesse vídeo, no podcast que vai estar aí no Spotify, assim, comenta assim, eu quero, nossa equipe comercial vai entrar em contato com você para te dar acesso aí a toda a metodologia, a todo o corpo aí de professores aqui dentro da Temperando com Lucro, que são profissionais de mercado que têm experiência prática e acadêmica no ramo da gastronomia, para levar o seu restaurante para o próximo nível. Então, o Rosemar é um deles, é um executivo. Então, assim, para quem achava que um executivo não encaixa no ramo de alimentação, está aqui hoje jogando. Temperando resultados com o executivo do ramo. Então, você que está aqui nos ouvindo, entre em contato conosco, porque estão fazendo jabá nosso aqui. Hoje na Temperando com Lucro tem vários produtos que vão encaixar de acordo com a sua maturidade. Temos aí cursos, né, explicando toda a estrutura de um restaurante, inclusive você que está ouvindo CMV, não sabe o que é CMV, lá você vai aprender. Vai ter no próximo dia 28 aí uma masterclass, ou seja, um aulão muito prático para você entender aí o que é CMV, calcular o CMV do seu negócio. Então, assim, fica conosco aqui na Temperando com Lucro, que tem um leque de opções, uma prateleira de produtos aí para você pegar o seu restaurante e colocar ele no próximo nível. Vem conosco aí que você não vai se arrepender. Então, você vai rentabilizar todo esse investimento, porque você percebeu que o Rosemar investe em conhecimento. Então, no que ele investe em conhecimento, gera resultado. Não existe resultado sem conhecimento. Rosemar, olhando aí para essa estrutura aí,
o dono de restaurante está nos vendo, ele pode falar assim, cara, mas como reduzir custos, como trabalhar o CMV sem perder a qualidade, né? Eu uso uma maionese tal e quero usar uma maionese mais barata. Como que você vê isso? Esse é um bom caminho ou não? Como que você vê isso hoje nessa gestão que você faz nos negócios de gastronomia e toda essa experiência que você tem? O que você tem a ensinar aí para o pessoal? Pessoal, nessa pirâmide gastronômica de gerente, de gestores e companhia, eu acho que bem em cima as pessoas esquecem de uma pessoa muito importante, que chama-se o estoquista, é o comprador da loja. Colocam ele às vezes aqui embaixo, o cara só vai lá fazer compra, isso e aquilo. Não. O estoquista ele tem que estar preparado, ele tem que ter um conhecimento de produtos. Não é apenas comprar, ele tem que conhecer o que está comprando, tá, gente? Eu tô com o Guilherme muito aí, tô mostrando para ele, tô mostrando, Guilherme, não tá legal isso, eu devo te mostrar o porquê. Então ele tem uma cabeça muito aberta, eu tô me dando muito bem com ele. De noite a gente tá trabalhando junto. Não adianta ele só comprar, ele tem que conhecer o produto, ele tem que ver a carne, ele tem que provar ela, eu tenho que provar por A mais B por que essa carne não está legal. Ela pode estar um pouquinho mais baixa, mas não faz parte do que o nosso grupo quer. Então aí também tem um detalhe também, tá, gente, que não é só comprar preço e deixar o valor de lado, tá? A qualidade é muito importante. Então eu trabalho com uma marca de arroz já há muitos anos. O arroz ele disparou, ele subiu, o ovos também, companhia, mas a gente não mudou ele, não aumentou o cardápio, porque ele dá certo. Maionese hoje, a gente já consegue ter várias marcas com o mesmo sabor, mas com valores, com preço diferente. Extrato de tomate hoje nós estamos numa concorrência muito grande de extrato de tomate. Pode ver se vai no mercado, antigamente nós tínhamos 2 ou 3, que era o Elefante, mas não sei quem, companhia. Hoje é uma partilheira. Então, eu tenho uns que estão aqui, que serve para o grupo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Que bacana. Como o Ismael fala, faz sentido? Faz sentido. E outra coisa, nessa aí do comprador, né? Uma das coisas que a gente coloca lá no curso CMV é o comprador inteligente. Sim. É o comprador inteligente, né? Cara, realmente, a gente não pode mudar, é uma das premissas, né? Você pode mudar tudo, mas desde que não afete a qualidade. De jeito nenhum. Do cliente. Isso não, jamais. De jeito nenhum. Né? Se for para reduzir custo, diminuindo a qualidade, aumentando a satisfação do seu cliente, aí quebra. Aí tá errado. Não é isso. Né? Então, uma das coisas que eu sempre falo, né? Para o comprador e para o estoquista, principalmente para o comprador, né? E, cara, faz simplesmente assim, ó, coloca a mão na testa, né? Eu falo para ele, coloca a mão na testa. O que você faz? Testa, rapaz. Testa. Experimenta o produto novo. Exatamente. Não muda, não é para você mudar o produto. Vai lá e testa. Traz o cozinheiro pro jogo, traz o gerente pro jogo. Cara, chegou um fornecedor novo aqui, que eu gostei muito, na semana que eu tava em Rio Verde. Cara, você levou o cara como é que é o nome lá? O barman? O barman lá, que ele fez os drinks lá com água gasosa, lembra disso? Sim. Você mostrou pra gente lá. Cara, é aquilo que tem que fazer. Porque o restaurante, o cara do ramo de alimentação que não traz inovação, que não testa o que está de novo no mercado, né, irmão? Vai quebrar. Ele tem que pensar em inovação. E inovação não é mudar o que o seu cliente está. Não é trazer novidade todos os dias. Não é isso. É testar novas formas de fazer o negócio, né? Trazer o mundo para dentro de casa. É igual você falou na maçã do tomate. Até hoje tem pessoas que só compram elefante. Fala, eu vou lá, tem a Quero, tem várias outras marcas que estão, né? A Heinz, né? A Heinz, né? Que eu, se não me engano, é assim. o grupo Kraft hoje que está no mercado. Então tem várias outras marcas de massa de tomate. Maionese, né, cara? A maionese abriu enorme. Então, antigamente era só Hellmann's que acabou. Né? Hoje não, hoje você já tem a Kraft, né? Tem a Heinz lá que a gente está falando aí, que já é uma marca top, né? E entre outras. Então, cara,
testa. Mas testa de forma inteligente. Testa lá na sua cozinha. Cara, não mudou o sabor. Continuamos na mesma qualidade. Não, então, cara, é mais barato? Então vamos mudar a estratégia. Então compra essa. Né? Não é só chegar lá e falar assim, não, cara, é R$2 mais barato. Aí você vai lá, morde na carne, né? O cara tá acostumado ali a comprar uma carne de Angus, né? Boa, preparada, um hambúrguer que tem um gosto, tem uma textura. Aí porque chegou um mais barato, R$2, R$3, o cara troca. Não é isso. Isso não é um comprador inteligente, não é um CNV inteligente. Você vai perder a parte comercial sua, o seu diferencial, né? Então, assim, é saber fazer compras. Por quê? O grande segredo do negócio, pessoal, é comprar e comprar de forma inteligente. Entendeu? É hora que o dinheiro está na sua mão. E quando você tem esse diferencial na hora, né, ele está na sua mão, está sob o seu controle, é a hora de fazer ele valer. Porque depois que você comprou, o produto está na sua mão, você vai trazer o dinheiro de novo para dentro da sua mão, não é fácil. Aí tem toda uma cadeia. Depois que você transformou o seu dinheiro que estava sob o seu poder ali do comprador em produto, você vai ter que fazer toda a cadeia, né? Para poder voltar dinheiro de novo. E não pode esquecer, não gostou do produto, o que vai fazer? Vai encalhar, não vai vender. Hoje vai comprar só uma vez, né? Não vai comprar a segunda. A gente tem que sempre lembrar que nós temos um estoque inicial e um estoque final, né? Isso é uma coisa que você temperando com o Lucas, a gente tem que deixar isso bem claro sempre. A gente tem um inicial e tem um final. Esse meio aqui, ó, esse aqui no meio aqui tem que chegar no final. Tem que fazer todo o processo, né? Sair lá da Exatamente. Nas operações hoje, a gente tem que trabalhar com padrão, com processo, com... É uma coisa bem... Alguns anos atrás falavam-se em CMV de 28 a 35. Hoje eu acho que já se fala de 33 a 38. Já não é? Tá então, dentro, né? Se nós bater 38, já tá... Não tá bom, mas estamos chegando lá. Tá caminhando. Sim. Eu vi um processo que você nos ajudou muito, né? A gente tinha uma das casas, né, que tinha um estoque enorme, né, que ela foi reformada recentemente, e nós fomos lá um dia fazer uma auditoria lá, uma confirmação do processo, um estoque cheio. Aí você passou lá junto com a gerência, né, da casa, trabalhou toda a questão de organização, foi um desafio aí do centro de distribuição, junto com o estoque, etc. E tal. Aí passou-se uns 40 dias, ou pouco mais, a gente voltou de novo fazer a confirmação do processo. Um estoque não estava cabendo dentro do layout que tinha lá, você tinha espaços vagos, né? Tipo assim, 40% do estoque estava vago e não estava faltando produto, né? Como que essa mágica, como que faz essa mágica, né? E aí eu gostaria que você falasse assim, o que um gestor que olha para o estoque, o que ele deveria ver ali? Né? Qual que é o seu sentimento? Fala assim, Ismael, se eu for quando eu chego, que eu olho no estoque, eu vejo isso, né? Para a gente deixar aqui registrado para os nossos futuros pessoas que vão descobrir aí o mundo do CMV, a gestão de estoque. Como você falou, o estoque inicial, o estoque final. Abrir a porta do estoque, o que você gostaria de ver ali? Você vê que é um estoque eficiente. Eu acho que assim, ó, até o dia 10 eu gosto de ver ele bacana. Até dia 10, no máximo até dia 15 o estoque tem que estar bacana. Se eu chegar dia 20 e ver ele continuar bacana ainda, aí eu vou começar a me preocupar. Aí já começa a se preocupar. Não, a gente começa comprando e termina consumindo, né? É óbvio, né? Porque hoje quando a gente compra muita mercadoria que vem de fora, você tem que ter todo um planejamento, um processo, aquela coisa toda. Eu acho que para o empresário do gastronômico tem que ver muito números, tá, gente? A gente, como nós estamos com a produção aqui hoje, o que eu vejo muito? Eu acompanho a saída de produtos. O produto que eu menos vendo lá, por exemplo, o bolinho de arroz. Mês passado eu vendi 22 porções. Eu tenho estocada lá hoje 12. 12 no meu estoque. O arroz saiu no mês retrasado, que a gente fez, essa semana a gente fez até um cálculo de azeite, de óleo, de arroz, de vodka. O movimento está quase mesmo padrão.
eu estou tendo com a mesma quantidade no estoque. Olha aí que bacana. Tem que ver números, tem que ter números, tem que ter planilhas. Você tem que jogar ali dentro ali. Você tem, hoje tá fácil demais. Antigamente era papel e caneta. Hoje é o Ctrl+C, Enter, tanto mostra tudo ali. Cara, então assim, eu consigo. Cara, que eu aula. consigo, Que aula. Ô, Semar, desculpa só te interromper, mas assim, ó, Sim. cara, que estreia do podcast aqui, Temperando Resultados, cara. Porque assim, cara, aqui você já entregou vários insights aqui para quem vai assistir esse conteúdo. Cara, você já falou da questão do controle de estoque, você já falou ali da parte como olhar, de como trocar o insumo ali, um insumo mais caro por um insumo mais barato, mas que mantenha a qualidade. Cara, você já entregou várias coisas aqui que o cliente que está assistindo esse conteúdo, cara, amanhã ele já consegue aplicar o Semar. Então assim, não, exato. Cara, que top. Eu acho que se eles procurar o Temperando com Lucro, você pode até oferecer aí um passeio aqui em Rio Verde para conhecer o gerenciamento da gente, conhecer as casas, né? Opa, quem sabe, você tá dando spoiler, amigo. Você já tá falando da imersão que a gente vai fazer aí no mês de setembro. Então quem tá nos vendo aqui, quem tá assistindo esse episódio aqui, mês de setembro, na imersão da Temperando com Lucro, nossa primeira imersão, você vai ter acesso aí às casas do Grupo Nelore. Quem vai estar presente, vocês vão conhecer pessoalmente o Rosemaro, toda a equipe de gestão do Geraldo Garcia, que vai estar mostrando uma casa modelo, né, Rosemaro? Que a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Sim, mostra a cobra. O pau a gente continua deixando ele lá. Tem que ter. É o segredo, né? A gente tem que ter o tempero que é o segredo da casa, né? Mas como a gente estava falando aí, pessoal, em questão de números e tal, eu acho que semanalmente a contagem de estoque, o número, por que eu estou vendendo menos isso, por que eu estou vendendo menos aquilo. Um exemplo aqui, por exemplo, que eu já trago comigo há muito tempo. Eu tenho, hoje no meu estoque, eu estou com 35 filé mignon parado. Eu chamo meus garçons aqui. Eu falei pro Renato esse dia: Renato, chama a galera, eu estou com pudim aqui demais, cara. A gente tá com 12 pudins aqui, ó. Quem vender 10, o 11º é dele. Leva para casa, aquela coisa toda. Rapaz, a gente tem que trabalhar em cima de metas, tem que trabalhar em cima de números. Não adianta, hoje a vida da gente é números. Concorda comigo? Então não adianta, né? Você vai mexer você vai abrir seu telefone e ter uma senha com números. Você vai. Então, a questão também que eu tenho falado entre o estoque final. Pessoal, uma outra coisa que a gente tem que cuidar muito, eu estava conversando aí o Geraldo esse dia também, o desperdício, ele é outra coisa muito importante na empresa, o controle de desperdício. As pessoas acham que não, mas uma bundinha de um tomate no palavra, você corta ela aqui, ó, tem um miolinho preto aqui no meio. Se você pegar essas 10 bundinhas de tomate, tirar um miolinho preto, você tem uma salada quase. Tem um vinagrete montado. Não parece muito. Não parece muito. Mas no final faz diferença, né? Exatamente, uma decoração de um prato, de repente aí estava saindo um prato decorado com 15 tomates cereja em cima. Você está colocando meio quilo de produto a mais num prato, aí não sabe por que você me vê. Exatamente. É onde vai fugindo o controle de estoque, o CMV, essas coisinhas, detalhezinhos. Esses detalhes que fazem a diferença, né? Sim, sim. Semar, eu sei que ele está no caminho do desperdício, né? E o desperdício eu falo sempre, né, que a gente tem a oportunidade de conversar, que o desperdício é igual unha, né? É igual unha. Talvez as mulheres aí, as cozinheiras, não vão me entender tão bem. Mas unha a gente tem que cortar todos os dias, né? Porque se a gente não cortar todos os dias, ou, né, no caso das meninas, se elas não estiverem ali sempre cuidando da unha, daqui a pouco tá tudo quebrado, né? Então, assim, desperdício, cara, tem que cortar todos os dias. Então, o desperdício, ele não é bom para o meio ambiente, ele não é bom para a sociedade, ele não é bom para o cliente, ele não é bom para o empresário, ou seja, ele não é bom para ninguém. Então, o correto seria, cara, se a gente produzir zero defeito. É esse o sonho, né? Zero desperdício.
Ah, cara, no ramo da alimentação não é possível chegar no zero. Cara, mas é possível diminuir. É possível diminuir muito. Um exemplo que eu fiz com o time do Geraldo, na época que a gente estava discutindo com o pessoal, cara, quando você vai receber a carne, você não está pagando ali o filé mignon R$ 50 o quilo, ele pode chegar sujo na cozinha, lá vamos dizer aqui no paladar do açougueiro, né? Com a mochiba, né? Com os nervos ali, não, né? Você pode receber um contrafilé que você está comprando ali do açougue na sua região, cheio de manteiga, cheio de nervo, para depois você limpar ele. Não pode, isso é desperdício, porque você está comprando, o fornecedor já está comprando o produto pronto, somente processar, né? Muitas vezes o cara vai lá cortar um contrafilé, né, para espetar, né, corretamente, né, ele faz o corte errado. O que aconteceu? O cliente vai provar, não vai gostar, o corte está errado, ele joga fora. Então, o desperdício é algo que tem que ser eliminado. Ah, é fácil fazer isso? Não, se fosse fácil todo mundo já fazia. Mas esse pequeno detalhe, como cortar a bundinha do tomate, depois que terminou de lavar a alface, picar ela corretamente, armazenar ela corretamente, né? Não deixar fora do resfriador, né? Preparar, ter o zelo, esse zelo por trás, o estoque, cara. Quando eu olho no estoque do botequim do Geraldo, cara, eu fiquei impressionado com o trabalho do Edson, que vocês fez, você, o Guilherme, o outro amigo, o Rogério, que estava lá, né, o Edson, que é o gerente lá. Cara, eu fiquei impressionado. Cara, o estoque extremamente organizado, abrir os freezer, né, todas as carnes ali separadas, etiquetadas, aquilo diminui o desperdício na raiz, né? Aí depois quando nós fomos lá na cozinha, né, para falar com a Alice, falar com a Alice, e aí, Alice? Nossa, Ismael, nós só mudamos uma coisinha aqui. O que foi? Nós alteramos um processo aqui porque ele estava grande demais, a gente melhorou um pouquinho. Eu falei, Alice, isso é bom, né? Melhora, já é uma melhoria no processo. A única coisa que precisava ser feita é ter avisado a gestão, né, para ir lá e alterar o que você está determinando, né, e está tudo bem, é esse o objetivo. Então, ver esses processos funcionando de eliminação de desperdício é fundamental, né? E muitas das vezes a gente deixa isso passar porque isso não faz diferença não. Né? 50 centavos não faz diferença, 30 centavos não faz diferença. Mas sabe por que eu acho que as pessoas falam que não faz diferença? Porque quando ela olha, às vezes a pessoa olha no viés de fazer na casa dele. Cara, eu faço aqui. Só que, como você, Marco, falou, é exponencial. Você não compra 2 quilos de carne para um restaurante. Você compra vários quilos de carne para um restaurante. No dia, na semana, no mês. Então, o ganho tá quando você coloca rotina nisso, né? Cara, vários dias da semana, várias semanas do mês. Várias semanas e aí, do várias semanas do ano, você vai acumulando isso e o ganho tá no acúmulo, né? E aí é um tal dos segredos aí. Eu mandei uma foto pro Ismael aí agora. Isso é foto é recente agora. Se você ver o sorriso do chefe da cozinha agora, que à noite a gente colocou agora, o Rafael, ele está recebendo os produtos todos embalados. Não sei se vai conseguir abrir a foto aí. Cara, que top, hein? Ele recebeu essa mercadoria todas embaladas ali. Olha a alegria dele. Eu vou mandar ali, ó. Essa foto aí. Colocar ali na tela, hein? Essa foto, ela é o exemplo do desperdício zero. Cara, tudo embaladinho na caixa, bonitinho. Olha o sorriso do colaborador. Do colaborador. Antigamente, só pegar o produto, aquela sofrência danada, né? Só vai pegar o produto, vai levar a fritadeira, vai fritar, vai fazer o que tem que fazer, colocou, decorou, soltou para o nosso cliente. Aí, nada mais. Ele não vai estar cortando carne, não vai estar pesando, não vai estar desesperado, que nem a gente estava vendo aqui, sabe? Aquela... não tenho filé mignon, vou ali, pego uma peça, corto um pedaço, corto ele, papapá, faço 2 parmegiana e o resto é resto. Aí, meu CMV tá alto, eu não sei por que, Ismael. Eu sei por quê. Tá ali, ó. Olha o sorriso do menino. Olha aí o rapaz, ó. Você viu? Olha as caixas ali, ó. Tudo organizadinho, né, cara? Parabéns, viu? Essa é a primeira entrega nossa da produção da Nelore, Morada do Sol. Cara, top demais. A gente fez questão de registrar ela.
Isso é fundamental, viu? Bacana, né? Parabéns. E a gente hoje de manhã, a gente contou todos os itens, tudo que vamos precisar fazer. Agora nós vamos tentar a princípio, entrar na parte da churrasqueira, dos cortes das carnes. Se eu conseguir padronizar ela, personalizar, assim, padronizar todos os espetos, já com o espeto de frango, já com o bacon em redor, a vácuo, bonitinho. O cara chegou 10, 12, tudo aqui na cozinha. Ele só me manda a lista que ele precisa à noite. Amanhã eu quero 10 espetos de frango, 10 de contrafilé, 5 de cupim, 3 de filé mignon e companhia. Eu vou ter uma pessoa para retirar do estoque frio lá. Essa é uma redução que a gente vai ter. Já exatamente. Então vamos trabalhar com controle. Né? Então, entenderam? O que saiu a gente lança certinho. O porcionamento é importante mais, né, Rosemar? Lá no botequim do Geraldo, sobre essa parte que a gente está falando sobre custos, no começo estava dando uma certa diferença numa carne ou outra, faltando, sabe? A gente levou 30 porção de filé mignon, consumiram tanto, mas faltou 2 na contagem. A gente foi atrás para ver o que estava acontecendo, e hoje, essa semana, zerou, que a gente levou, bateu certinho. Caramba, cara. Um produto cancelado. Cara, então, isso aí sim a gente reduzir gastos, reduzir desperdícios. Nós estamos aproveitando um pouquinho da carne que a gente não vai para o nosso cliente, mas ele vai para o nosso cliente interno. Entendi. Que aí você faz outra coisa, você faz um estrogonofe, né? Você faz o filé ao molho gorgonzola. Não sabia. Nós temos 2 clientes, na casa, né? O nosso cliente, nós e o nosso cliente interno aqui, que é o nosso colaborador, que a gente tá acima de, a gente tem que tratar ele acima de tudo, para ele tratar bem o nosso cliente externo, que vem o dia a dia. Isso aí é coisa de coach, né, que fala isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Rosemar, já que você tocou nesse assunto, eu vi a foto do amigo lá do desperdício lá, ele feliz com essa inovação, né, do Grupo Nelore. É uma inovação isso. Isso sai na frente de muita gente aí nessa região. Né? Isso é fantástico. E eu vi a cara dele de felicidade, né? E aí, conhecendo você, né, eu já, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de desenvolver pessoas e ver as pessoas ir adiante. E eu sei que você tem um pupilo aí que trabalha com você, né, diretamente. E ele, sempre quando ele fala com você, ele enche a boca, né? Que é o Carlos, né? O Carlos. E aí, como que foi ajudar essa jornada? Lógico, o Carlos tem todo o trejeito do negócio, toda a fórmula dele de fazer, mas como que foi essa jornada sua com o Carlos, de desenvolvimento dele, né, enquanto seu par nessa jornada? O Carlos, eu tive a honra de conhecê-lo, de ser o primeiro. Ele fala que sou mentor dele, né? Ele fala desse jeito. Inclusive, no treinamento do Dale Carne aqui, que foi entregue o diploma para ele, eu estava entregando também do subgerente meu também, que fizeram o curso junto, no treinamento aqui na Nelore. Estava eu e minha esposa, falando, eu também tenho minha esposa Cristiane e minha filha Laís. Beijo também. Tem que falar, senão já viu, né? Tá vendo? No dia quando ele recebeu o diploma do Geraldo, ele, na frente de todo mundo, ele falou: não, esse diploma aqui eu quero agradecer a uma pessoa assim, assim, assado. Mas eu nem estava lembrando. Quando ele falou, estava com meus ex-patrões também, gratidão por eles. Quando ele falou: Semaro, isso aqui é em sua homenagem, tá? Rapaz, me deu, até hoje eu fico. E o Carlos entrou, ele chegou para trabalhar comigo há 13, 14 anos atrás. Ele era vendedor da Claro, telefone da Claro, telefonia. Caramba, cara. Aí o seu caminho chegou para mim e falou assim: ô Semaro, esse aqui vai te ajudar. Eu digo: que benção. Você trabalhou onde? Qual restaurante você está vindo? Eu estou vindo ali da esquina da Claro. Aí ele disse: hã? Eu vou arriscar. Cara, muito bom. E caiu de paraquedas no meu colo. Eu falei:
É isso que você quer? É isso que você quer? Ele falou que quer. Ó, você sabe que adeus sábado, adeus domingo, adeus feriado, adeus isso, adeus aquilo. Tu pode ir, bem-vindo à selva, né? Agora você vai ser um leão, aqui dentro e nós vamos lá. E ele encarou. O primeiro desafio dele, ele sentou comigo para fechar um evento de 80 pessoas. Ele sentou do meu lado, como se fosse hoje, do meu lado, e ele está até hoje nesse ramo. A esposa dele também é uma grande chefe também, né? E a gente conversa muito, troca as ideias, perguntas, ele conversa comigo, a gente troca algumas coisas. Mas, enfim, para mim está sendo glorioso. Cara, vou te falar para você assim, ele fala com muito orgulho de você, sabe? Ele tem muito orgulho. E eu vejo, aí é a minha visão. Se eu estiver errado, você me pode corrigir aqui, não tem problema. Eu vejo você fazendo isso com o Guilherme hoje, pegando na mão dele. Eu falei pro Guilherme lá atrás, falei, cara, você tem uma oportunidade ímpar. Você está fazendo uma pós-graduação em um dos melhores lugares do mundo. Um lugar que tem a oportunidade de você ser o estoquista e depois você ser o comprador, você conhecer o processo de compra e de estocagem. Cara, você está sendo preparado para ser o executivo de qualquer grupo de alimentação do país. Cara, olha a oportunidade, abre o olho. Eu falei para ele e para o pai dele na época. Cara, aproveita essa oportunidade. Não joga fora. Não joga fora, cara. Olha a oportunidade que você tem. Você pode mudar a vida, a sua vida a partir daqui. A sua vida profissional pode ser outra. Olha o ambiente que você está inserido, né? E eu vejo que você tem investido muito no Guilherme. Eu desejo que você tenha mais um pupilo para contar a história lá na frente. Ele é uma peça. Ele é uma peça nesse tabuleiro. Ele é uma peça muito importante. É ele que vai estar se movendo. Vai mover o restaurante, na verdade. É isso aí, cara. Tá entendendo, né? E quando eu cheguei, no primeiro corte de salmão que a gente fez lá, eu pedi para ele tirar todo o salmão que tinha na casa, que eu ia cortar os salmões. Eu cheguei de noite lá, com a minha dorma branca, minha faca, meu pano, minha chaira, tudo. Eu cheguei, montei ali minha mesa e tal, da maneira que eu gosto. Ele só observando. Aí ele ocupou. No outro dia eu trouxe um cutelo para cortar o frango, o passarinho. Aí ele falou, Semaro, eu preciso de uma faca, eu preciso de uma cutela, eu preciso de uma chaira também. Eu falei, Mercado Livre, você vai comprar sua faca. Assim, ele comprou as facas e companhia. Hoje, além de ser estoquista, de ter tudo isso, ele também está sendo um mini chefe, um chefe ainda, como é que te fala, mirim, né? Mas ele está cortando as carnes, ele tempera os bolinhos, ele faz pastel, ele corta os contrafilé, ele ajuda a pesar, ele faz as planilhas, tudo que nós precisamos dentro do... O Geraldo, grande homem, ele liberou para nós comprar o que precisava para fazer a produção. Então hoje nós estamos com um ultra congelador que a gente consegue colocar 500 bolinhos dentro, mais ou menos, e congela em 40 minutos. Já sai dali nós já colocamos na vácuo. Se não for a vácuo, nós temos uma seladora de plástico, daquelas de padaria, para simples. Temos uma seladora manual também. As bandejas tudo certinho, o que precisar. Nós estamos numa indústria, uma mini indústria. Não, e o Guilherme é um dos caras, ele e um amigo dele, o Jones, lá é uma chave fundamental nessa. Eu não digo eu digo hoje é ele, porque Guilherme está errado isso. Sem problema, Semana. Semana, faz favor, tá certo agora tá ok. Cara, que top, Rosemar, assim, que aula, né? Para o empresário que está aqui já conseguir aplicar, cara. Todo empresário tem que ter eu já falei para vocês várias vezes, uma chave, um óleos de dono, tem que ter um multiplicador na casa, que pegue na mão, independente do que a pessoa faça. Se ela vê que essa pessoa... Eu tenho uns 2 meninos garçons aqui, que são também 2 meninos novinhos aqui, que eles estão assim, todo dia. Eles falam, como é que eu carrego a bandeja? Como é que eu levo? Como é que estão tirando o prato? Tiravam um prato tudo na bandeja, jogavam isso da bandeja. Já estão carregando na mão, sabe? Que bonitinho. Fazendo a pilinha aqui, aquela coisa toda, uma postura de recolher, de puxar, de tirar, sabe? Mas olhando eu trabalhar, eles acharam isso interessante. Legal. Falei, meu filho, você tem 2 opções na sua vida. Se tu continuar estudando,
continue, mas se quiser ficar na gastronomia, estude gastronomia. E assim, Rosemaro, para a gente, ó, quem quiser ter acesso aqui, né, ao Rosemaro, a toda a equipe aí de gestão da Temperando com Lucro, né, os experts aí dentro. Então, assim, entre em contato conosco no Temperando com Lucro, você vai ter acesso a todo esse conhecimento. E pro empresário que tá nos vendo aqui, Rosemar, às vezes fala, cara, beleza, para vocês é fácil porque vocês têm uma indústria. É engraçado, né, que o empresário sempre tem um paradoxo. Quem é pequeno fala assim, cara, eu não tenho performance, eu gasto mais para comprar porque eu compro pouco. Então quem é grande ganha na compra e por isso eu não tenho tanta competitividade. Aí quando o cara é grande, ele fala assim, cara, eu não tenho competitividade porque minha estrutura é muito grande, o cara que é pequenininho, ele tem menos custo, né? Então, assim, ou seja, sempre alguém que... O cara, quando ele é pequeno, ele tem uma desculpa. Às vezes, quando o cara é grande, ele também tem uma desculpa para não ter resultado. O que você vê, assim, do empresário que às vezes está nos vendo e fala assim, cara, eu não tenho uma indústria. Para vocês é fácil aí controlar o CMV porque vocês têm uma indústria. O que você vê hoje dentro por empresário que está nos vendo que não tem uma indústria, o que ele pode fazer para controlar o CMV amanhã já e já começar a sentir um gostinho assim de resultado, Rosemaro? Parou de ouvir? Caiu? A Nelore já está há 16 anos. 16 anos. Estão ouvindo? 16 anos. Essa indústria ela veio recentemente, né? Então o empresário que está começando hoje, não se ilude, viu? Vocês têm uma indústria. Não foi de um dia para o outro. E a gente está batendo em cima disso ainda. Agora eu acho que ele tem que ter, o que ele tem que ter primeiro? Faz parte do acordar cedo, chegar aí para a cozinha, falar assim, ó, Dona Maria, faz favor, hoje eu quero que a senhora pegue o cardápio, abra o cardápio aqui, a gramatura de cada carne que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 5 tipos de contra filé, a isca de filé, 300 gramas, a senhora vai me cortar 10 porções, vai pesar, vai empacotar e vai selar. E vamos começar a trabalhar em cima disso. Mas isso é um trabalho de formiga, viu? O nosso é de formigão, mas é exato, porcionamento, olhar as compras, tudo que a gente conversou antes. Show. Não é difícil, não é fácil, mas não é difícil. Mas não é difícil, tem disciplina de fazer, né, Rosemar? Exatamente. Então, é um trabalho diário, olhos nas costas, né? Com certeza. Olhos nas costas. Procure um parceiro que tenha os olhos de dono para estar do lado dele. Isso é importante. Exatamente. As pessoas acham que não, mas olhar o lixo de vez em quando é bom. Opa! Uma brincadeirinha, mas é só um alerta, né? Isso é verdade. É verdade. E eu vou, nós devemos trancar o estoque. eu vou me comprometer aqui. Eu vou me comprometer e te proteger um pouco, mas eu vou te falar. Cara, tem umas coisas que o empresário tem que aprender a ter um pouco mais de malícia. Exato, sim. Estoque é fechado, né? Não pode ser aberto, né? O desperdício, o lixo, de vez em quando tem que ir uma pessoa lá dar uma conferida. Isso é importante, isso é zelo pelo negócio, né? Tem algumas coisas que a gente chegou na Nelore, cara, tinha uma porta, cara, que dava acesso ao portão lá do fundo. Falou, Geraldo, desculpa, mas essa porta aqui não pode ficar aberta desse jeito. Por que, Ismael? Cara, isso aqui é uma oportunidade. Qualquer um pode passar por aqui e levar uma picanha. Teve um dia, né, que a gente fez o exercício cavaliano, mas geral, estava faltando 8 quilos de picanha. 8 quilos. De um dia para o outro. Então, assim, são coisas que a gente fala muito isso aqui, é o seguinte, na verdade, a gente não confia, a gente confere. Só isso. Né? Você tem que ter um processo de conferência. E esse processo de conferência, ele tem que ir evoluindo.
Né? No estoque, por exemplo, a gente tinha um problema, as pessoas entravam ali no estoque, pegavam ali os produtos e não faziam anotação. Nós fomos lá e colocamos uma câmera, né, no final de semana. Então, toda pessoa que chega lá, ela fala, ó, aquela câmera, e deixou claro para todo mundo, né? Aquela câmera é uma câmera que, eu acho que caiu. É uma câmera que tira a foto da pessoa com data, horário e local. Né? Isso é ter zelo, né, pelo todo. Vai criando processo, né? Vai criando processo. Então, é só um exemplo. Então, cara, corrija o seu processo, tenha olhar de dono realmente, né? Traga as coisas com clareza, com transparência com as pessoas, né? Porque, cara, ó, aqui tem câmera, aqui a gente controla entrada, saída, né? Deixa claro isso para as pessoas, porque se a gente não deixar claro para as pessoas, o que pode acontecer? A pessoa pode, não, aqui ninguém olha, né? Eu vou levar, né? Tanto é que assim, né? A gente, e isso não é de forma nenhuma pejorativo, nem colocando malícia aqui na situação. Mas todos os clientes que a gente chega, todas as vezes, e teve um cliente específico, cara, nunca sumiu franga passarinho. Só sumia picanha e Heineken. Estranho, né? Engraçado, né? Não sumia cerveja mais barata, só sumia Heineken. Só dava diferença quando estava estoque em Heineken. E só dava diferença negativa em picanha. Então, assim, é um ponto que o empresário tem. Faz um exercício, né? Faz o exercício, o empresário que está nos ouvindo aqui, que está nos vendo, chega amanhã no seu estoque, com cuidado, ou então manda imprimir umas notinhas de R$100 de brinquedo, igual aquelas que a gente brincava quando era criança. No banco imobiliário. Banco imobiliário. Sai pregando o seu estoque e olha para ele. Lá é um cofre. Seu caixa você deixa aberto? Você deixa qualquer um pôr a mão no caixa? Você deixa a carteira em qualquer lugar? A carteira em qualquer lugar? Com R$400 dentro? Ninguém deixa. Ninguém deixa. Então por que o estoque todo mundo entra? A única diferença é que em vez dele não estar em dinheiro, ele está em mercadoria. Então, assim, é um dos segredos que controla o CMV. Então, você que tem um negócio de alimentação, primeira coisa que você já pode fazer na sua empresa amanhã, tranca o estoque. Rosemar já falou do porcionamento. Estamos falando aqui da questão de trancar o estoque. Então, assim, aqui você já tem duas, né? E o Ismael falou do desperdício. Você já tem 3 coisas aqui que você pode fazer. Sem investimento. Sem investimento. Coisa simples. Coisa simples. Que vai te dar resultado já no seu CMV. Com certeza. Então, a gente caminhando aqui eu acho que pode falar, o maior controle que tem, o maior controle de estoque que tem chama-se chave. Passa a chave. Passa a chave. E essa chave com uma pessoa só. Cara, sabe um exercício que a gente fez com o cliente? Foi pegar, falou assim, ó, traz todas as chaves que tem do estoque. Põe aqui em cima da mesa. Cara, tinha chave que a gente nem imaginava onde tava. Aí chegou um ponto, na outra semana a gente foi lá, tinha mais uma chave que tava perdida. Não, mas não era. Aí a gente resumiu em uma chave só, entregou pro estoquista e falou: a partir de hoje quem entra aqui é só você. Na outra semana ele falou assim: mas deu divergência. Ah, por quê? Porque o fulano entrou. Aí eu falei: mas não é só você que tem a chave? Ele falou: não, tinha uma chave que tava escondida, tava com ele. Ninguém sabia. Pô, meu, aí você tá de sacanagem. Então, assim, cara, igual você falou, cara, controle de estoque é chave. Se você não tem um controle do seu estoque trancado, cara, as pessoas vão entrar e vão estar ali, acesso ao seu cofre. Então, é um ponto importante. A gente caminhando aqui pro final, Rosemar, cara, primeiramente agradecer, né, por estar com a gente nesse dia aqui, compartilhando seu conhecimento, toda essa experiência gigante que você tem no ramo da gastronomia, da gestão, da liderança de restaurantes, dando resultado, o que é mais importante, porque a gente fica colecionando medalha, né, de diploma e, cara, você está trazendo aqui não só o seu conhecimento acadêmico, mas os resultados aí que você trouxe, você vem conquistando ao longo da carreira, né? E é um cara que gosta de desafio. Tava num lugar que poderia ter ficado tranquilo, cara. Aqui eu domino aqui, ó. 3 anos consecutivos, sou o melhor gestor aqui desse grupo e veio para um desafio totalmente novo, abrir uma casa nova, liderar, desenvolver gente em outro grupo, que é o Grupo Nelore. Então, assim, cara, qual que é a mensagem final aí que você deixa, né, como um executivo hoje do ramo de alimentação, para o empresário que está ouvindo esse podcast?
Cara, a mensagem hoje eu acho que, se for, para quem está entrando, entra com o coração e com o amor, tá? Se for pensar só no dinheiro, não. É um trabalho que exige amor. Paixão você perde. Ela exige amor mesmo. Você tem que ter amor pelo que você faz. É amor na cozinha, é amor por alimentos, é amor por pessoas, né? É muito amor que você tem que dar para o seu trabalho, para você conseguir amenizar isso, para você se sentir bem, para você trabalhar bem. Se você for entrar nessa profissão apenas porque eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, eu em particular não te aconselho. O dinheiro é consequência desse amor todo, tá? Que não é bom, mas ele leva um tempo para vir. E pessoal, procurem pessoas que nem vocês, que estão aí para nos auxiliar, não é? Para nos corrigir muitas vezes, para nos dar esse treinamento, esse suporte todo. Não entram na cega, não. Procurem pessoas que conheçam do ramo. O Temperando com Lucro está aí, não é? Eu acho que é um prato cheio para quem quer entrar no ramo gastronômico, certo? Então, procura o Temperando com Lucro, vê se é o que vocês querem mesmo, e se for entrar, entra com amor. Entra com amor, porque cozinhar, o ramo gastronômico é amor. É amor. Exatamente. Samar, obrigado. Muito obrigado. E vou complementar a sua frase, que você disse num jargão que a gente usa muito, né? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário Aurélio. Sim, isso é. Então, cara, se você está pensando em chegar no ramo de alimentação e pensar, eu já vou chegar aqui, né? Vou fazer aqui, vou colocar o dinheiro, eu tenho o dinheiro, tá com o dinheiro sobrando aqui, vamos tocar o terror. Eu não preciso conversar com as panelas, eu não preciso conversar com as pessoas, eu não preciso conversar com o cliente. Irmão, toma cuidado. Toma cuidado que é perigoso. Mas, cara, se você tiver levar em consideração aí o que o Rosemar falou, que é vir com amor, com carinho, com dedicação, né? Escutar as pessoas que estão aí no mercado. Tem muita gente boa no mercado e nós estamos aqui para fazer isso, né? Em especial com esse grupo de pessoas que é do ramo de alimentação. Nós não somos donos de toda a verdade, por isso que a gente gosta de andar com um especialista como você, né? Pessoas que têm uma bagagem, né, diferente daquilo que a gente já viveu, porque tem pessoas que já navegou outros mares, né? Já esteve à frente da gente, né, de nós enquanto profissionais. E aí ter essa humildade, né, Elker, ter essa sabedoria, esse discernimento, né, de trazer uma pessoa desse nível para esse grupo foi extremamente importante. O Geraldo foi muito feliz no dia que te contratou. Graças a Deus nós estávamos em Rio Verde, né? Rio Verde fez parte dessa história, né? Então ver isso acontecendo foi para mim é gratificante, né? Muito obrigado aí. Eu agradeço a Deus pela sua vida, né? Muito honrado de participar com você aqui, né? Manda um abraço aí para a família, para sua esposa, para sua filha, para a família Nelore, né? Eu já tô com saudade, já tem uns dias que eu não vou aí. Eu acredito que daqui uns 15 dias a gente vai estar aí nessa inauguração. Vai ser, como diz o Geraldo, né? Mas vai ser pipoco. E eles são bons de festa, né? Vai ser uma inauguração fantástica, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Um abraço mesmo, Deus te abençoe aí, né? E que Amém. Deus continua te iluminando na sua jornada, e o que você precisar, nós estamos aqui para contribuir e agradecer pelas suas contribuições, né? A nossa vida de gestor nesse ramo, né? Que é um desafio todos os dias, né? Que se não cuidar dos detalhes, a gente não tem o sucesso necessário. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você está nos assistindo aqui, né? Que ficou conosco até o final. Coloca aí temperando com resultado. Né? Então escreve aí na nossa rede social. A gente vai fazer um post sobre esse dia de hoje, a inauguração aqui. Coloca que você vai ter, né, uma surpresa. Vamos estar enviando uma surpresa aí para você. E para fechar esse podcast, a lição, né, que eu vejo aqui, gostaria de deixar para quem está nos ouvindo. Cara, se cerque de pessoas boas.
né? Se cerque de pessoas que, cara, tem talento, tem valores próximos aos seus, pessoas que querem gerar resultado, pessoas que gostam de desafio, porque a vida do empreendedor, do empresário, ela por si só já é um desafio. Então, se você se cerca de pessoas que não têm dedicação, ou que são muito mais ou menos, né, que não têm compromisso, não querem crescer, não têm ambição, cara, dificilmente vai ser muito mais pesado para você crescer. Então, assim, a ambiência, ela faz muita diferença, né? O Rosemaro é um exemplo disso, dessa ambiência que a gente tem buscado nos negócios que a gente conduz, nas empresas que a gente atua, e o Geraldo, ele está cercado sempre de pessoas muito boas. A gente percebe isso, a gente modela, eu observo muito o Geraldo. Então, assim, cara, um dos segredos de sucesso do Geraldo, que é um grande empresário em Rio Verde, que a gente tem como objetivo, não só no Grupo Nelore, mas com a Temperando com Lucro, colocar o Geraldo, né, em evidência no ramo da gastronomia para levar tudo isso que a Temperando com Lucro sabe fazer, o Grupo Garcia sabe fazer, o Grupo Nelore sabe fazer para o estado de Goiás e daqui a um tempo para o Brasil. Então essa é a nossa ambição. Então, se você quer crescer, se cerque de pessoas boas. Esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui para você. E a gente se vê em breve aí nos próximos episódios, né, Ismael? Da Temperando resultados aí. Beleza, pessoal? Show de bola. Obrigado, Rosemar. Um abraço, paz e bem. Deus te abençoe. Até mais. Até mais.